Salve pessoal, meu nome é Rodrigo, eu sou aqui da Academia SP, um canal no YouTube para você se especializar, você que trabalha em um provedor de internet, em um ISP regional, para você que também trabalha numa grande operadora, aqui a gente tem conteúdo montado para a área de telecom, para todo mundo que vivencia isso um pouquinho todo dia, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre modelo OSI, e não tem como falar do modelo OSI, né, desse modelo que foi definido por uma instituição chamada ISO, sem falar do principal conceito abordado por esse modelo, né, que é protocolo. Protocolo nada mais é do que um grupo de regras que devem ser executadas para se chegar a um determinado objetivo. A gente tem protocolo no dia a dia, né? Então, a gente tem protocolo para ir trabalhar, por exemplo. A gente tem protocolo para casamento, tem protocolo para tudo, cara, na vida, né? Existem esses conjuntos de regras que regem, né? Protocolo do trânsito e por aí vai. E para a área de redes de computadores, para o funcionamento da internet, se não existisse esse conjunto de regras, que é o modelo OSI, a gente não conseguiria ter o que nós temos hoje, que é a internet, e que a gente não vive mais sem. Então, o modelo OSI facilita interoperabilidade de fornecedores. Então, empresas diferentes podem funcionar. Você pode ter aí no seu ISP um microtik, como concentrador, um switch TP-Link, sei lá, da Huawei, uma OLT também de outra fabricante, da Fiber Home, por exemplo, da Huawei, ZTE e por aí vai. Então você pode ter diversos fabricantes e o roteador do seu cliente, né, o CPE, pode ser também TP-Link, pode ser Huawei, Multilaser, por aí vai. Então você pode ter uma infinidade de aparelhos funcionando na rede de marcas diferentes. E esses aparelhos, eles seguem o modelo, eles seguem protocolos para poder funcionarem entre si. Então, eles seguem o modelo OSI. O modelo OSI também provê um troubleshooting simplificado. Que palavra é essa? Geralmente é utilizada pelo time de NOC, analista de redes. E o troubleshooting significa nada mais do que uma análise e resolução de um problema. Tá? O modelo OSI ele é governado por instituições mundiais, então não existem interesses locais ou específicos. Toda decisão e toda análise e ação tomada é feita buscando todo o funcionamento de internet pelo mundo. E quando a gente fala de modelo OSI, ele é composto de 7 camadas. As camadas são fatias, são divisões realizadas do modelo OSI a fim de simplificar o troubleshooting, análise e implementação também de protocolos de funcionamentos. Então, essas 7 camadas, elas padronizam a arquitetura de rede, funcionamento da internet, permite interoperabilidade de fabricantes e facilita a análise e resolução de problemas ali, porque está na prática. E o intuito dessa apresentação não a gente conhecer especificamente cada camada hoje, tá? Eu estou fazendo uma introdução com vocês. Essas são as 7 camadas: camada física, enlace, rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação. E por que essas camadas são importantes na prática, Rodrigo, no dia a dia mesmo? O que é que isso impacta? Toda vez que um dispositivo vai conversar com outro, essa camada ela é, digamos que, executada. Então acontece o processo de encapsulamento, em que cada camada adiciona a sua tag, a sua etiqueta, naquele pacote que vai ser enviado para outro dispositivo, para um dispositivo destino. E o dispositivo destino, quando recebe, ele vai tirando aquelas tags em cada camada, né? Tirando aquelas etiquetas em cada camada. Então, esse processo de encapsulamento do dado do usuário ali, passar por cada camada dessa, ganhar um cabeçalho, uma etiqueta, e depois vai para um outro dispositivo que recebe todo esse pacote completo
e vai tirando, né, em cada camada as tags e etiquetas referentes, isso acontece, cara, no dia a dia nosso e de forma frenética, de forma rápida, ó. Toda hora os equipamentos estão fazendo esse tratamento de forma, às vezes, imperceptível pela gente, né? Mas tem as técnicas que a gente pode observar e acompanhar esses tráfegos na rede usando o Wireshark e outros sniffers, né, de pacotes de informações. Enfim, mas o barato é que tudo isso acontece, às vezes a gente não percebe ou não vê, mas é legal a gente conhecer, até para quando prestar um suporte, for fazer uma análise de um problema, a gente ter essa informação e ter essa análise mais organizada. Ok. E, além disso, fazendo aqui a introdução do modelo OSI, existem os PDUs. Os PDUs é como se fosse a unidade de medida de cada camada. Vamos supor que a camada física trabalha com bits. Então, a camada física, de fato, é a transmissão de bits de 0 e 1, né? Aquele meio físico. Então, a gente tem a fibra ótica, tem o cabo, né, de par trançado, o antigo cabo coaxial, né, o finado cabo coaxial também. E existem vários tipos de meios que fazem essa transmissão que estão aí localizados na camada física. Ali na camada de enlace ou data link, né, existe o frame ou quadro, certo? Então, é como é chamado a unidade, certo, do protocolo do que está sendo transmitido nessa camada. Enquanto na camada física é bits, na camada de enlace é frame ou quadro. A camada de rede é pacotes. Esse termo aqui é o mais popular na minha visão. Na camada de transporte é chamado de segmento. E na camada de aplicação, apresentação e sessão, que são as camadas denominadas up layers, né? Camadas do topo, é chamado de dado, porque ali em si está o dado do cliente, informações mais, como é que eu posso dizer, sobre o protocolo sendo utilizado, se é HTTPS, está utilizando HTML, e portas de sessão do usuário, e são camadas mais próximas da aplicação do usuário, como um Mozilla, como um Google Chrome, um Firefox, por aí vai. Então, os PDUs são unidades de medida para cada camada do modelo OSI, e nessa tela aqui, nessa apresentação, a gente consegue ver o termo para cada camada. Bom, aí estão as camadas. As camadas up layers, aplicação, apresentação e inserção. E as camadas lower layers, transporte, rede, enlace física. Geralmente, o time de infraestrutura, técnicos que realizam a passagem de backbone, geralmente trabalham somente nessa camada física. Então, o técnico lá de backbone não precisa dominar sobre HTTPS, mas sobre fibra ótica, como fazer o meio que vai transportar, seja o sinal de fibra ótica, ou seja um cabo par trançado, que vai transportar bits ali também. Enfim, a camada enlace, rede e transporte já é uma camada que precisa ser analisada e precisa ser compreendida por técnicos de suporte, por analistas do NOC, enfim. Sendo que a exigência do mercado para analistas de redes, para o time que trabalha dentro do NOC fazendo suportes mais avançados, acaba que o cara tem que ter um domínio de camada de sessão, apresentação e até um pouco de aplicação também. Então, o mercado de redes de computadores, para você se tornar um analista de redes de NOC, né, dessa área de operações de redes, você precisa dominar um pouquinho essas camadas aí acima. Antigamente não precisava, mas o mercado sempre está mudando e as exigências dos cargos também, tá bom? Bom, aqui eu finalizo nossa apresentação. Eu vou ter outras
outros vídeos em que eu vou prosseguir a conversa de cada camada, especificamente, falando da camada de aplicação, camada de apresentação, camada de sessão, a fim de vocês conhecerem, de fato, como funciona o modelo OSI. Só que para isso eu preciso do feedback de vocês. Curtam aqui esse vídeo, deixem os comentários, formem que vocês estão gostando do conteúdo, que aí eu vou prosseguir nos próximos vídeos, tá bom? Forte abraço e até a próxima.